O maior pacote militar desde o início dos conflitos é cedido para os ucranianos, inclusive com palavras do próprio governo ucraniano dizendo que nós ucranianos estamos derramando nosso sangue pela OTAN. Pelo contrário, existem alguns países, como por exemplo a Polônia, que deu declarações anunciando que não vai fornecer equipamentos como, por exemplo, o Leopard para os ucranianos. Por que essa diferença, sendo que a OTAN ela tem tanta influência tanto na Polônia como nos Estados Unidos? E depois de sucessivas votações, 15 ali para ser mais preciso, temos finalmente Kevin McCarthy, uma liderança do Partido Republicano, que é inclusive com grandes preocupações, já vou falar um pouquinho sobre isso, se elegendo ao cargo de chefe da Câmara. Lembrando que ao contrário aqui no Brasil, que tem muito mais questões políticas tal, claro que lá tem também, mas o papel geopolítico também é bastante importante. Zelensky já deu uma cutucadinha ali, ó. Se vocês querem entender um pouco mais sobre esses assuntos, e muito mais também sobre geografia, geopolítica, atualidades, política, polêmicas, enfim. Tudo para você se manter sempre bem atualizado. Já se inscreve no canal, deixa seu like, compartilha esse vídeo, que eu, professor Ricardo, conto muito com a sua ajuda. Belezinha? Pessoal, para quem não me segue no Instagram, hein, @prof_Ricardo Marcílio, segue lá, super legal. E claro, se você quiser contribuir aqui, pessoal, financeiramente, para que eu consiga continuar produzindo conteúdos diários, afinal é o meu trabalho também, seja membro, que isso ajuda bastante, ou faça algum tipo de contribuição, pessoal, sensacional. Ah, sem problema, tá? Seu like, seu engajamento, galera, é sensacional também. Tamo junto? Então bora lá pro vídeo, ó. Que nem eu falei para vocês, na nossa breve introdução, os Estados Unidos, ele anunciou o maior pacote militar, não da história, né, porque em outros momentos os Estados Unidos já fez muitos pacotes militares. A gente sabe que a indústria bélica americana e essa influência geopolítica, seja com soft power e hard power, faz com que os americanos vejam esses gastos militares em outros países, não como gasto de fato, mas muito mais como um investimento. De novo, assim como grandes potências também o fazem, tá? Isso é uma característica de país que quer influenciar os outros, natural. Mas para a Ucrânia foi o maior. Para vocês terem uma noção, os gastos, eles estão estimados em torno de 19,6 bilhões de reais. Convertendo para dólares, né, mais ou menos aí 3,5, 3,6 bilhões. O Antony Blinken, ele garantiu, né, o secretário ali dos Estados Unidos, que vai ter ali equipamentos, como por exemplo o Bradley, né, que é o blindado ali fornecido para os ucranianos, também uma série de munições, uma série de equipamentos, mísseis e tal. Isso, claro, o Zelensky, ele usou seu próprio Twitter para agradecer no que ele chamou do maior pacote militar da história para os ucranianos. De fato né? E isso corresponde a uma parcela super importante do financiamento. Se a gente for somar a ajuda que os Estados Unidos prometeu, a Alemanha também fornecendo não os equipamentos de fato ainda, né? Os equipamentos mais pesados, mas também fornecendo armamentos, financiamentos. A própria França, por exemplo, que está fornecendo o AMX-10 RC, também outro equipamento para ser usados. Isso é tudo veículo meio que assim de infantaria de combate, né? O que dá a entender, novamente, isso já foi falado tanto pelo Zelensky como pela Ucrânia, como também, de fato, pela Rússia, que responde a isso, que os conflitos eles tendem a ficar um pouco mais tensos em 2023. A Ucrânia, ela se gaba de, desde setembro, ter conseguido reconquistar importantes territórios, talvez o mais sintomático, mais caricato, seja Kherson, né, que a Rússia abandonou a metade ali, a margem leste do rio Dnipro. Então, vê essa possibilidade de mais equipamentos tal para combater os russos. Inclusive, o Stoltenberg garantiu que a Ucrânia, que é a grande liderança da OTAN, inclusive sendo nomeado aí para um cargo de papel da paz no mundo, tá? Para um prêmio da paz no mundo. Mas Stoltenberg garantiu que fornecer armas à Ucrânia é a chance de proteger os ucranianos, porque os ucranianos eles não teriam condição de lutar contra os russos se não tivessem esse tipo de ajuda. Claro que a Rússia vai falar pelo contrário, e fala que, na verdade, esse financiamento dos países ocidentais, ele está vindo muito na esteira de uma tentativa de prolongar os conflitos e, na verdade, minar o crescimento da Rússia. Né? A Ucrânia está sendo usada pelos interesses ocidentais. A Rússia, inclusive, garantiu, pela própria vice ali, né, da Rússia, a vice do Poder Legislativo, que a Rússia ela tem mais de 150 países que são nações consideradas amigas. Então, essa ideia de que existe uma perseguição, a Rússia vai acabar por conta das sanções e tal, isso é uma mentira contada pelas lideranças ocidentais. E que, inclusive, as próprias lideranças ocidentais, principalmente a União Europeia, ainda dependem bastante economicamente dos russos. O dado liberado pela Rússia é que das nações que não sancionaram os russos,
houve um aumento em 2022 de mais de 25% do comércio estabelecido, tá? Então essa guerra de narrativas, essa guerra de questionamentos, digamos, ela vai continuar e é natural, né, pessoal? A gente fala de uma guerra híbrida hoje. A guerra, ela não é vencida apenas no campo de batalha. Ela é vencida pelas sanções econômicas, pelas punições políticas, pela guerra de propaganda. Tudo isso faz parte da forma de combate. Não só a um país, mas a um ideal geopolítico. Essa novíssima ordem mundial, com essa bipolaridade, Rússia e China de um lado, querendo angariar ali, os países emergentes, Brasil, Índia, Turquia, todo mundo sendo disputado. Contra os países ocidentais, o G7, vamos colocar assim, isso é cada vez mais caricato. Só que enquanto alguns países anunciam essas ajudas, a gente pode citar, por exemplo, a Polônia, que está na fronteira ali do conflito, inclusive, né? Faz fronteira, por exemplo, com o Belarus, faz fronteira com a Ucrânia, preocupado, anunciando que não vai fornecer os tanques Leopard, que foram destinados para os poloneses como forma de proteção, mas poderiam ser fornecidos por os ucranianos, mesmo com essa possibilidade de uma infantaria mais forte e tal, por conta da falta de coesão da OTAN. Segundo ali o primeiro-ministro, falta ainda uma política de uma ampla coalizão a ser feita. A Polônia, ela forneceu sim equipamentos, como por exemplo, os tanques T-72, que eram tanques ali da era da União Soviética ainda, né, tanques soviéticos. Em troca, claro, conseguiu alguns equipamentos, como por exemplo o Abrams dos Estados Unidos e o K2 da Coreia do Sul. Mas ainda hoje é muito pouco visto a possibilidade de conflito. Porque vamos pegar, por exemplo, a Rússia considera que uma intervenção direta significa que a OTAN está interferindo e está ameaçando a soberania da Rússia. Pode ser que a Rússia resolva atacar, por exemplo. Eu particularmente duvido que a cessão do Bradley, por exemplo, para os ucranianos, vai fazer os russos atacar os Estados Unidos. Mas a cessão, por exemplo, do Leopard para os ucranianos, parte da Polônia, percebe que atacar a Polônia, por mais que seja membro da OTAN, é diferente de atacar os Estados Unidos, tá? Então a Polônia, talvez pelo risco, vê tropas ali se mobilizando em Belarus, que tem intensos conflitos geopolíticos com os poloneses também. Então falta uma coesão da OTAN um pouco maior e por isso a Polônia, pelo menos no momento, negou ajuda mais sensível ali aos ucranianos. Só que pode ser, inclusive, uma preocupação do Zelensky, tanto que ele já correu para fazer manifestações ali no seu Twitter, que essa ajuda tão importante dos Estados Unidos esteja cessando. Por quê? Esses planos de ajuda, claro, pessoal, eles são delimitados pelo Poder Executivo em conluio com o Poder Legislativo. A gente tinha, até o ano passado, os democratas, na figura do Biden, no Poder Executivo, e na Câmara e no Senado, a Kamala Harris como presidente da Câmara, que é a vice-presidente também, né? Então é democrata, claro, e a Nancy Pelosi, que também é uma democrata, como chefe da Câmara. Então todo o poder político, excluindo o judiciário, que não é um poder político, né? Ele estava na mão dos democratas. Então era muito mais fácil aprovar planos de recuperação econômica, aprovar planos de ajuda à Ucrânia e tal. A gente teve aí recentemente as eleições legislativas e os republicanos ficaram com a maioria na Câmara, né? E por conta disso, tivemos uma votação super importante e nessa votação, depois de 15 rodadas de votação, vamos entender por que foi tão conflituoso, o Kevin McCarthy, tá? Ele foi eleito, superando o democrata Hakeem Jeffries, como o possível presidente da Câmara. Claro que ia ser um republicano, né? Os democratas não iam vencer, porque a maioria era republicana. Só por que teve 15 votações? Porque não conseguia se estabelecer uma maioria. Eu já falei para vocês, a gente tem vários partidos nos Estados Unidos, mas em escala nacional mais importante, democratas e republicanos. Vocês realmente acham que existem só dois tipos de pensamento nos Estados Unidos? Ou eu penso aqui, democrata, ou eu penso aqui, republicano? Não existe isso, né? Por exemplo, dentro do Partido Democrata, você tem o Bernie Sanders, que é muito mais socialista, e você tem, por exemplo, o Biden, que é uma figura ali mais de centro, né? Tá? Ou centro-esquerda, enfim. Você tem a figura do Obama. Quando você pega o Partido Republicano, você tem, por exemplo, figuras como o Trump e pessoas que não curtem muito os ideais do Trump, né? Então, o Trump é uma figura muito polêmica. E dentre esses congressistas, a gente pode estabelecer mais ou menos uns 20 ali que eram muito partidários do Trump e consideram que o Kevin McCarthy, apesar de ter tido um apoio político do Trump no passado, quando aconteceu a invasão no Capitólio, que recentemente completou 2 anos aí, ele condenou essa invasão. Então ele é considerado por uma ala mais trumpista ali do Partido Republicano
como um traíra, vai? Ou seja, se apoiou no Trump para conseguir popularidade e agora não apoiou, né, essa invasão ao Capitólio, tá? Enfim, tá? Lembrando, pessoal, que o McCarthy é um político que vem desde os anos 2000 nos Estados Unidos. Ele é uma figura bastante forte, tá? Só que ele é muito criticado por algumas figuras por ser um cara mais centro. Não tem opiniões muito firmes, opiniões muito contundentes. No momento de polarização, isso é bastante complicado. A gente tinha a figura da Nancy Pelosi como a presidente da Câmara, que assim, críticas qualquer, mas que ela tinha posicionamento, ela tinha pulso firme, ela tinha. Era vídeo, por exemplo, que ela já fez visita à China e protestou na China, né, como americana. A questão de Taiwan, por exemplo, ela bancou, não, vou visitar Taiwan, né, a política de um país, né, aliás, de uma China só, como China e Taiwan sendo o único país. Ela, enfim, dane-se, é isso, ela fez uma visita como uma representante dos Estados Unidos em Taiwan, então fica muito claro que é uma mulher meio pulso firme assim, tá? E ela é uma política aí de carreira. Agora, o Kevin McCarthy não tem muito essa premissa. E no passado, uma coisa que pode ter influenciado um pouquinho para que ele não tenha tido um sucesso maior como representante dos republicanos, chefe da Câmara, foi um caso extraconjugal que aconteceu ali, né? E aí você pega essa pauta ali de costumes, tal, principalmente para os republicanos, ela é bastante cara, assim, né? Bastante importante, principalmente para ela mais conservadora ali do partido. Mas enfim, agora ele é o novo chefe. Depois de 15 votações, porque os mais extremistas se recusavam a votar nele. O Trump, inclusive, falou, não, votem nele, ele é o cara. O que fez com que alguns trumpistas, inclusive, falaram, pô, como assim, Trump? O cara traiu você, o cara te criticou, agora você está apoiando? Então não é pelo Trump, é pela causa, né? E aí começaram a se rebelar. Só depois de 15 votações, ele conseguiu se eleger. Só que para conseguir fazer isso, ele teve que mudar um dispositivo ali. Agora, qualquer parlamentar, de maneira unilateral, ou seja, um congressista, ele pode pedir uma moção de desconfiança, sim, e começar a rolar um processo da sua destituição. Não precisa ter um número, né, um terço, metade, coisa que valha. Isso vai fazer com que a gente tenha uma pressão política muito maior. É política, galera. A gente vai ter daqui 2 anos uma eleição. Quanto mais impopular o Biden for, melhor para os republicanos. Se fosse o contrário também, né, o democrata aqui e o Trump fosse presidente, quanto mais impopular o Trump for, melhor para os democratas. Então vai ter uma pressão muito grande da maioria republicana da Câmara para fazer políticas que minem a popularidade do Biden. Entende? Política é uma beleza, né? Geralmente as pessoas não pensam bem do país. E a gente sabe que os republicanos, inclusive o Kevin McCarthy, ele tem uma característica mais de austeridade, de contenção de gastos. Então há uma preocupação muito grande se a ajuda financeira para os ucranianos vai continuar no montante que era até o ano passado, com esses pacotes super importantes. O Zelensky, preocupado, falou, meu, parabéns, estamos juntos, olha, a gente está lutando aqui pelos Estados Unidos, a gente está lutando pela OTAN, pelo mundo livre, pela democracia. Mas é uma preocupação. Principalmente agora com essa pressão de um congressista para tirar ele vai ficar muito na mão, inclusive dessa ala mais extremista do Partido Republicano. Caos político, pessoal, no mundo inteiro. Tamo junto? Deu para entender os principais acontecimentos? Se vocês curtiram o vídeo então, pessoal, já deixa seu like, se inscreve no canal. Tamo junto, beijos, abraços e tchau, tchau.